Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, continuando aqui na nossa apostila, hoje nós vamos falar sobre jogos e esportes. E a diferença é muito simples. Na escola, na nossa aula, nós praticamos muito mais o jogo do que o esporte. Por quê? Na nossa aula, porque o jogo ele tem o caráter lúdico. O jogo ele é mais uma brincadeira. No jogo, nós podemos mudar as regras. Um exemplo, a queimada. Quando a gente brinca de queimada, a gente define como vai ser a queimada. Se ela vai ser queima-volta, aquela que quando é queimado, que vai para o cemitério e ele queima o colega, ele pode voltar para a linha. Isso é uma regra. Pode ser sem ser queima-volta. Quem for queimado pode ficar de vez lá no cemitério. Então é um jogo de caráter lúdico, para brincar. A pessoa que pratica o jogo, ela não precisa dominar aquele jogo. Por quê? Porque ela vai fazer o jogo, vai brincar para poder se divertir. Então essa é a diferença entre jogo e esporte. Já no esporte, aí a coisa é mais séria. No esportes, as regras, elas não podem ser mudadas. As regras não são flexíveis. Um exemplo de esporte muito conhecido por vocês, que de vez em quando a gente até brinca na nossa aula, principalmente os meninos, o futebol. As regras do futebol, ela não pode ser mudada. Tudo bem que na escola a gente pratica o futebol assim de maneira até um pouco diferente, porque a gente precisa atender a todos, não é? Joga-se mais da quantidade permitida. Mas por quê? Porque a gente está numa aula de educação física, onde todos têm que participar. Mas o futebol, ele não é um jogo. O futebol é um esporte. No esporte, as regras não podem ser mudadas, as regras têm que ser obedecidas. No esporte, tem que se praticar atletas, né, com alto rendimento, atletas que sabem jogar aquele determinado esporte. Então, ele modifica do jogo principalmente por essas características. O jogo é mais voltado para uma brincadeira. Existe a competição? Existe, mas quando se pratica um jogo, se pratica para brincar. No esporte, o jogo é uma competição muito forte, onde o principal objetivo é ganhar. O objetivo de quem pratica um esporte não é se divertir e sim ganhar. Ele precisa ganhar. Então, as principais regras que nós temos são essa. Na escola, na nossa aula, como eu já falei, praticamos muito mais o jogo do que o esporte, porque o objetivo da nossa aula é principalmente se divertir, se socializar, movimentar o corpo, não é? Sair um pouco da rotina da sala de aula. Esse é o objetivo da nossa aula. Mas, conforme vocês forem alcançando, né, o quarto, o quinto, foram para o segundo segmento, aí vocês vão começar a ver mais os esportes, tá? Nossa apostila tá bem definido. Ó, outra coisa, outra característica de jogo, os jogos de tabuleiro, Uno, dama, xadrez, tudo isso é considerado jogo e não esportes, tá? Aqui na nossa apostila, ó, tem a diferença que vocês podem observar. Jogo, caráter lúdico, não é? É voltado mais para a brincadeira, regras mais flexíveis, aonde nós podemos mudar. Praticado para entretenimento, não possui premiações, não utiliza uniformes, pode ser de mesa, de cartas, de tabuleiro. Esportes, modalidade institucionalizada, regras pré-determinadas, as regras são definidas. Praticado em alto rendimento, o atleta tem que ter domínio daquele esporte. Premia com troféus, medalhas, uniforme padrão para a equipe, não é? O futsal, vocês sabem que na nossa escola
né, tem o futsal. E o futsal é o que para vocês? É um jogo ou é um esporte? O futsal é um esporte, não é? O professor Mauro tá lá, ele treina os alunos para praticar o esporte do futsal. Futsal quer dizer o quê? Futebol de salão, né? Porque ele é dentro de uma quadra. E lá, quando ele tá treinando os alunos, ele pode até usar o jogo, porque para muitos esportes se usa o jogo para alcançar o domínio daquele esporte. Mas, vamos supor, quando ele sai da escola, que ele vai jogar fora da escola, aí ele tem que usar todas as regras que determinam o futsal. Existem os jogos pré-desportivos, que são os jogos que nós utilizamos para treinar determinado esporte. Mas o futsal, que tem na nossa escola, que o professor Mauro treina os alunos, é um esporte. Então, é só botar na cabecinha, o jogo é voltado para a brincadeira. O esporte não. Não é uma brincadeira, porque a gente não pode mudar as regras, não pode mudar como se joga. Vou dar outro exemplo, o tacobol, que nós estudamos. O tacobol é um esporte, é um jogo. O tacobol é um jogo, porque ele é praticado geralmente em campeonatos que não tem instituições, como eu havia falado. O tacobol é tipo um jogo pré-desportivo para se inicializar o beisebol, o cricket, aqueles jogos que nós já estudamos, não é? Existem até alguns campeonatos de tacobol, mas ele é visto como um jogo, não é? Se é como um jogo, em algumas brincadeiras de tacobol, pode-se mudar um pouco as regras, tá bom? Então, ó, tá tudo aqui na nossa apostila, dá uma lida, tá? Vamos fazer os exercícios e qualquer coisa é só chamar a tia, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até mais.